E daqui a pouquinho a gente revela para vocês outras atrações, muito mais atrações que estão chegando nas plataformas de áudio da Globo. Podcasts que vão atender uma demanda cada vez mais aquecida e um público cada vez mais amplo e diversificado. E que público é esse? O que ele busca quando sintoniza no áudio das nossas plataformas digitais? Para responder a essas questões, está com a gente hoje Guilherme Figueiredo, Head de Produtos de Áudio Digital da Globo. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Olá, Renata. Olá, Ju. Agradeço a vocês e a nossa audiência pela participação nesse evento tão especial e para a gente falar de áudio. O áudio é um meio que tem intimidade com boas histórias e a história do áudio está cada vez mais interessante. Uma pesquisa de 2017 mostrava que 70 milhões de brasileiros ouviam algum tipo de áudio digital. Esse número em 2020 chegou a 96 milhões. A gente está falando de diferentes formatos de áudio, como música, rádios digitais, audiolivros e podcasts. E também do consumo e da interação com áudio através dos assistentes virtuais. Foi com esse pano de fundo que a Globo mobilizou um time multidisciplinar para investigar as oportunidades no áudio e que resultou na formação da nossa área em agosto do ano passado. O objetivo dessa área de áudio digital é investir de maneira integrada nesse formato, combinando os talentos, as competências e as tecnologias da Globo com os dos parceiros de mercado, para abrir novos canais de contato com os brasileiros. Um dos territórios mais quentes do áudio é o de podcasts, e que foi o que mais cresceu nos últimos anos. A gente encomendou uma pesquisa para o Ibope em 2019, que mostrou que 13% da população se declarava ouvinte de podcast, um total de 21 milhões de brasileiros. Em 2020, essa mesma pesquisa mostrou 28 milhões de ouvintes de podcast no Brasil. São 17% da população respondente. Em termos de localização, 46% dessa audiência está no Sudeste, 26% no Nordeste, e a maior parte dos ouvintes, 51%, faz parte da classe C, embora a gente também veja uma concentração de ouvintes nas classes A e B, 36%. Esse público também é bem jovem, 53% tem até 34 anos, mas a gente já vê um bom aumento na faixa dos 45 anos. Foi um aumento de 8 pontos percentuais de 2019 para 2020. E as notícias boas não param por aí. Esse crescimento a gente também viu nos números da Globo. De 2019 para 2020, os nossos podcasts cresceram 450% em downloads totais. Então, acho que é uma boa notícia para a gente anunciar nesse evento e a gente quer que esse número continue crescendo nos próximos anos. Guilherme, veja esse número, hein? 450% caía bem para o Mamilos, eu ia gostar. Explica pra gente como é que faz esse milagre. 450% de 2019 para 2020, eu quero saber, estou interessadíssima, me conta. Legal, Ju. Bom, esse crescimento foi impulsionado pelo lançamento de novos podcasts e a abertura de novos canais de distribuição. Como o Eric falou mais cedo, a gente hoje tem os nossos podcasts nas páginas do G1, por exemplo, dentro das matérias, nas páginas do GE, do G-Show, e agora a gente tem os podcasts no Globoplay. Hoje o nosso consumo de podcast, ou quer dizer, o consumo dos podcasts da Globo, mais de 50% acontece nas nossas propriedades. E o resto acontece nos serviços de música e de áudio do mercado. A gente acha que esse número pode crescer com o Globoplay e a gente quer participar desse ecossistema e continuar aumentando essa distribuição para crescer esse número ainda mais. Guilherme, Ju, eu queria só falar algo a partir do que o Guilherme falou sobre a pesquisa. Nada como uma boa pesquisa para orientar a gente, mas tem também o que a gente vê na vida real. Guilherme, é impressionante. Eu já trabalhei no impresso, eu faço televisão, mas eu nunca tive um retorno tão grande dos meus filhos, um jovem adulto e uma adolescente, e dos amigos deles e dos conhecidos deles, como eu tenho com o podcast. Isso é uma coisa que me impressiona muito e que eu lembrei enquanto você falava sobre a pesquisa. Mas eu tenho uma pergunta para você que é muito prática e eu acho que pode ser a dúvida de muita gente. O fato desses conteúdos todos agora estarem no Globoplay, de alguma maneira afeta a distribuição deles em outros canais digitais de áudio? Esse é um bom ponto, Renata. Nós vamos manter a distribuição dos nossos podcasts nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, na Amazon e nos nossos serviços proprietários, como o Globoplay, que a gente falou mais cedo, G1, GE, G-Show. Ainda que a gente lance alguns projetos especiais no Globoplay, não quero
não quero dar nenhum spoiler aqui, a grande maioria dos nossos podcasts vai permanecer nas plataformas de áudio disponíveis. Esse é um formato, esse é um mercado que se estruturou dessa maneira, e ele está em franca expansão. Então a gente quer chegar nesse consumidor em todos esses canais. A notícia boa é que nesse modelo de distribuição a gente ainda consegue levar a venda publicitária nos principais formatos disponíveis, como patrocínio, entrega dinâmica e programática. Então a gente não pretende tirar nossos podcasts dos principais serviços de mercado. Boa, bem avisado. Guilherme, Ju, peço licença a vocês para ampliar a nossa roda. Vou trazer para essa conversa agora Stefan Haber-Gritz, Head de Publicidade da Deezer e presidente do Comitê de Áudio do IAB Brasil. Seja muito bem-vindo, Stefan. Eu já começo te perguntando como é que você vê a transformação do mercado de áudio no Brasil a partir da criação do Comitê do IAB. Olá, Renata, Juliana, Guilherme. Olha, com a consolidação do podcast, todo o ecossistema de áudio que envolve produtores e anunciantes começou a querer entender um pouco mais sobre as melhores práticas para o formato. De olho nesse momento, em 2018, o IAB Brasil cria o Comitê de Áudio, que além de podcast também trata dos assistentes de voz, que são uma tendência muito grande no mercado, e do áudio advertising de um modo geral. Pouco antes da pandemia, quando o comitê ainda estava iniciando e pautando os trabalhos do ano, o podcast já aparecia em todas as demandas do comitê, e já no primeiro encontro presencial, a grande maioria dos participantes estava interessada nos modelos comerciais e nas métricas de distribuição. Dentre as entregas do comitê, nós produzimos 2 e-books gratuitos, que são guias de apoio para a mídia de áudio e podcast, e no final do ano o IAB Brasil lançou o primeiro curso com certificação em áudio digital. E a partir da perspectiva da Deezer, como é que você está vendo o mercado de áudio digital? Olha, o podcast hoje chegou num nível bastante profissional e claramente os ouvintes já reconhecem isso. Na Deezer, com os efeitos da pandemia, nós fechamos o ano dobrando a base de ouvintes do formato e com uma tendência de alta no tempo médio de consumo por usuário. A gente tem buscado produzir e, com a nossa curadoria, distribuir esses conteúdos de qualidade, incluindo os conteúdos de áudio da Globo, que desde o início de 2020 estão disponíveis também na nossa plataforma. Já para as marcas, eu acho que o podcast é um formato com várias novas possibilidades e a gente vê que a confiança dos conteúdos patrocinados é bastante sólida. Dados do IAB mostram que 70% dos envolvimentos comerciais são compras de médio ou longo prazo, e eu entendo que isso mostra um cenário de mais apostas em patrocínio de temporadas, mais relacionamento e menos compras pontuais. O programático em podcast também vem crescendo bastante, com volume que, segundo o reporte da Triton, triplicou desde 2018 e a expectativa é dobrar até 2022. Guilherme, a gente aprende com os números, mas a gente aprende também com o que as pessoas contam. E a Globo desenvolveu uma pesquisa qualitativa com o público de podcasts. O que vocês descobriram nessa pesquisa a respeito dos motivos que estão levando tanta gente a aderir a esse formato? Legal, Renata. Nossa pesquisa trouxe 3 grandes territórios que justificam a paixão e a conexão do consumidor com os podcasts. O primeiro deles tem a ver com o cotidiano, da relação do podcast com o cotidiano. O podcast ele é prático, ele trabalha junto com produtividade diante desse dia a dia corrido, né? E da gente estar num mundo hoje de multitarefa, né? Ele dá muita abrangência também dentro de um episódio diante desse excesso de informação e estímulos, né? E também tem muita espontaneidade ali do âncora, de quem está à frente do podcast e muita franqueza, né? Isso reforça um pouco a força que tem esse formato diante dessa complexidade das relações que a gente tem hoje e da complexidade das informações, como a Ju falou mais cedo. Ele também é um formato que fala ao pé do ouvido, esse é o nosso segundo pilar. O podcast ele conecta, preenche, compensa, orienta, faz isso com intimidade e aproxima o ouvinte ao apresentador. Eu me sinto amigo do Merigo, do B9, porque eu escuto esse podcast há anos, o Braincast há anos, então para mim tem um apelo especial, eu me sinto parte do grupo que está ali falando toda semana sobre determinado assunto. E ele também trata de um terceiro pilar que fala entre passado e presente. Eu acho que o paralelo aqui é entre o rádio e o livro, porque o podcast ele traz informação, ativa a imaginação e mexe com a nossa emoção. Ainda que seja extremamente particular, né? Ele é muito mais para mim do que para nós e tem um caráter individual. Ainda que eu possa compartilhar o podcast, ele é uma experiência bem individual. É no meu momento, no meu assunto e no meu fone. Stefan, eu fiquei muito impressionada com o número que você deu, que a base de ouvintes de podcast dobrou na Deezer. Conta pra gente como é que a pandemia impactou, transformou, mudou o comportamento dos usuários.
Olha, o áudio hoje acompanha o usuário em todos os momentos, né? Os picos de consumo que antes aconteciam principalmente nos horários dos deslocamentos, que são manhã e final de tarde, acabaram dando lugar a uma nova curva de consumo que agora dura o dia todo. Numa pesquisa recente na nossa base, mais de 60% dos usuários afirmaram que ouvir podcasts ajuda a manter o humor e a positividade, o que eu acho que é um dado muito bacana para todo mundo que está nesse mercado. Além dos já consolidados podcasts de informação e jornalismo, os conteúdos narrativos, como as comédias e séries, ganharam bastante espaço, mantendo os usuários ativos mesmo quando eles não estão de olho nas telas. Eu realmente acho que o segmento de áudio está num momento excelente e, olhando para o Brasil, 85% dos usuários de internet consumiram áudio durante a pandemia. Eu tenho certeza que isso abre um leque muito grande de oportunidades para os anunciantes explorarem esse território. Guilherme, Stefan, adorei ouvir vocês. Enquanto vocês falavam, eu reconheci um monte de aspectos do meu dia a dia e da minha interlocução com os ouvintes do assunto. Sensacional, Ju. Eu amei, só boas notícias. Muito obrigada.